tarde a todos. Quero cumprimentar em primeiro lugar o Colégio Brasileiro de Altos Estudos, que realiza esse evento, o professor José Sérgio Leite Lopes, a professora Luciana Lombardo, os pesquisadores Irma Plastino, Lucas Pedretti, Felipe. Cumprimentar também todo mundo que está aqui, os pesquisadores, os acadêmicos, né, os membros de organizações de defesa dos direitos humanos, a lista do Filhos e Netos, da Cristina, certamente temos outras organizações aqui representadas, e dizer da nossa satisfação de estar este 10 de maio, né, que é o aniversário do professor José Sérgio. Eu quero dizer que daqui a 3 dias faz aniversário o Memórias Reveladas, que foi criado em 13 de maio de 2009. Exatamente. Nós vamos ter um evento lá no IESP, dia 20 e 21, um pouquinho depois do aniversário, para marcar esta data com nossos parceiros. Aliás, é um evento com parceiro, né, como é este aqui, de outro parceiro do Memórias Reveladas, em que a gente agradece o espaço, como disse Alejandro, nesse contexto. Né. Memórias, ele foi criado em 2009, né, com uma iniciativa, ou melhor dizendo, ele foi oficializado em 2009 com uma iniciativa voltada especificamente para os documentos da ditadura de 64 a 85. Mas a nossa história começa um pouquinho antes, em 2005, se eu não me engano, o primeiro Fórum Social Mundial foi em 2005? 2002, perdão, eu confundi as datas. 2002, que é o primeiro Fórum Social Mundial, é que nasce a ideia de um centro de referência, que foi em Porto Alegre, claro, né, que articulasse os diferentes conjuntos documentais, sob a guarda de também diferentes instituições pelo Brasil, através de um centro, por intermédio de um centro de referência. Em 2005 é que ocorre realmente um marco para o Arquivo Nacional e para essa discussão, quando são recolhidos ao Arquivo Nacional, os acervos, os maiores acervos que nós temos hoje, presentemente, referentes à ditadura de 64 a 85 na instituição. Por exemplo, o acervo da CNI, o acervo da Comissão Geral de Investigações, da CGI, e vários acervos setoriais de órgãos vinculados ao SNI, como as ASES, as Assessorias de Segurança e Informação, e também documentação relativa ao Ministério das Relações Exteriores e a diversos órgãos de controle de polícia política e de inteligência da ditadura. Deu certinho? Ainda não. Tudo bem. Se não der certo, a gente vai para... Bem, esse processo, portanto, que se inicia em 2002 com a ideia, né, mas que se aperfeiçoa, digamos, em 2005, com a entrada da documentação no Arquivo Nacional, ele só se institucionaliza em 2009, com a criação oficial do Centro de Referência de Memórias Reveladas. Em 2009, portanto, nós estamos ainda há 2 anos da aprovação da Lei de Acesso à Informação. Então, quando o Memórias é criado, nós não tínhamos essa normativa que nos deu as condições, tanto para o APES, como para o Arquivo Nacional, como para os diversos órgãos arquivísticos que têm sob sua custódia, têm sob sua guarda a documentação da ditadura, dar um acesso amplo, geral e restrito, digamos, para os... eu estou citando aqui quase a anistia, sem querer, o discurso da ditadura. Mas nós não tínhamos essas condições legais de dar acesso. Então, esse período entre 2005 e 2011, como a Teresa se referiu, foi de fato um período acalorado em termos de discussão e da discussão do comportamento das instituições arquivísticas em relação a esses acervos. Como dar acesso a eles para todos os interessados, se a legislação do período, a 11.111, principalmente, e alguns dispositivos da 8.159, que é a Lei de Arquivos, se elas determinavam uma conduta muito restritiva, digamos, em relação ao acesso que se dava a esse acervo. Então, a própria área de arquivos, né, o Arquivo Nacional, o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, os arquivos municipais, outros arquivos estaduais, eles reúnem vários fóruns de discussão para exatamente propor uma modificação na legislação brasileira que permitisse dar acesso. Assim como aconteceu no caso do APES, também em relação ao Arquivo Nacional, a aprovação da Lei de Acesso à Informação, com a possibilidade que ela dá
de qualquer interessado em manifestar qualquer oposição em relação à liberação deste ou daquele documento, isso não deu absolutamente nenhum questionamento. Então foi isso que permitiu ao Arquivo Nacional, ao APERJ, ao Arquivo Público de Pernambuco, Jordânia esse ano, realizar a difusão geral dessa documentação. Bem, o tema da nossa mesa é arquivos e direitos humanos. Eu acredito que a gente pode entender essa articulação de arquivos e direitos humanos a partir de dois caminhos que não são exatamente paralelos, porque eles se cruzam em determinado momento. Um é pela formulação de políticas públicas que utilizem as informações desses arquivos para a sua constituição e aperfeiçoamento. Esse é um campo que eu acredito que é a função quase que administrativa dos arquivos, de apoio administrativo, de apoio à administração, que é um campo subdesenvolvido, digamos, da atuação dos arquivos, embora previsto em praticamente todos os regimentos, seja do Arquivo Nacional, seja dos arquivos estaduais ou municipais. Ou seja, formular políticas públicas com base nos arquivos públicos, né? Na experiência que eles guardam, sem querer parecer escolar, mas nas lições que eles fazem, praticamente. Outro caminho que a gente pode fazer é em relação a exatamente o enfrentamento das graves violações de direitos humanos, que é sempre o caminho emergencial. Que houve graves violações de direitos humanos, nós temos que utilizar os arquivos do poder público para enfrentar essas questões e estabelecer estratégias de não repetição. Eu acho que eu vou começar um pouquinho, depois, se der certo, a gente volta. Tá bom? Vou voltar aqui para a apresentação, senão vejo. Nesta apresentação que eu estou fazendo aqui para vocês, eu vou me focar neste segundo caminho, né? E com um tema específico dos arquivos da ditadura militar, que é meio o que hegemoniza, digamos, a mesa, né? Claro que a discussão de direitos humanos de arquivos é muito mais ampla do que isso, né? Ela não está somente nos arquivos da ditadura, ela está nos arquivos da democracia, está em arquivos de natureza e constituição inteiramente diferentes, né? Mas, pois bem, essa é uma apresentação, então, fundamentalmente de balanço quase desses 10 anos do Memórias Reveladas, que é o centro de referência criado pela Administração Pública Federal, pelo Governo Federal, para articular os conjuntos documentais. Há alguns especialistas aqui que já acompanharam várias apresentações do Memórias Reveladas e que trabalham muito próximo ao Memórias Reveladas. Eu vou tentar não matá-los de tédio repetindo todas as informações, mas como a gente aqui também que não está tão próximo do Memórias, eu vou ter que retomar algumas questões. O que eu posso prometer para quem já viu essa apresentação em algum momento é que tem 2 ou 3 novidades aqui que são interessantes, já é alguma coisa, inclusive relacionadas à parte da mesa aqui da gente. Bem, rapidamente, o Memórias foi criado então, em 2009, ele tem uma estrutura de rede, de cooperação, né? O Arquivo Nacional ele não é o Memórias Reveladas, né? Ou não é somente ele o Memórias Reveladas, ele é o polo de gestor do centro de referência, mas o Memórias Reveladas, na verdade, é uma rede de parceiros que é integrada por intermédio de algumas estratégias que a gente vai ver aqui. Nossa rede, atualmente, ela tem 138 instituições no Brasil e no exterior, incluindo toda esta mesa aqui, que está integrada nessa rede de parceiros. Alguns parceiros no estrangeiro, por exemplo, a Universo, que foi citada aqui, também tem um banco de dados bem interessante, né, que é o Open Archives. E essa rede ela é criada com o objetivo fundamental de, naquele momento, em 2009, por isso eu estou tentando rodar um vídeo aqui para mostrar qual era a cabeça. Está funcionando. Mostrar qual era a cabeça da gente em 2009, ou quais eram os nossos projetos, ou qual era a nossa... o que a gente almejava naquele período. É uma peça publicitária, mas ela meio reflete o que, na melhor das hipóteses, que a gente estava tentando buscar com a criação do Memórias Reveladas. Fundamentalmente, o Memórias Reveladas ele promove ações, projetos, debates, discussões, ações, por exemplo, de digitalização de acervos, ações de publicações de livros, de realização de estudos, de favorecimento a reflexões ou debates públicos a respeito das temáticas da ditadura. Ele próprio, Memórias Reveladas, ele não tem acervo, propriamente dito. O nosso acervo é o acervo do Arquivo Nacional,
do Alperj, do Arquivo Público Jordano Bereciano, dos arquivos municipais, dos centros de documentação vinculados a universidades, etc. Essa rede, só uma rápida observação, ela não é formada só por arquivos. A gente achou que era interessante abrir não só para as universidades, mas para outras iniciativas que também utilizassem essas informações. Por isso que dentro delas vocês encontram, inclusive, grupos teatrais que fazem trabalhos, né, ou fazem apresentações utilizando arquivos da ditadura. Eu falei que 2005 foi um marco, né, para o Arquivo Nacional e para o Memórias Reveladas, por causa da entrada da documentação do SNI, da Comissão Geral de Investigação e dos órgãos setoriais e seccionais desse grande sistema de inteligência. Para vocês terem uma ideia do desafio administrativo que foi para o Arquivo Nacional, do que nós temos hoje, né, e esse número permanece praticamente inalterado, embora a nossa última estatística seja de 2014. E porque permanece inalterado, também dá pistas de que a coisa não andou a partir de determinado ponto, né, pelo menos em relação ao recolhimento de conjuntos documentais volumosos pelo deputador. Mas, pois bem, de 2005 a 2014, do que a gente tem hoje lá no Arquivo Nacional, entrou 96% da documentação que a gente tem sobre a ditadura. Isso, para usar uma imagem, é como se uma montanha de documentos efetivamente caísse em cima da cabeça do órgão e lhe demandasse o trabalho de organizar e disponibilizar essa documentação. Uma documentação que veio com uma organização que era lá dos serviços de inteligência, mas cujo controle era muito deficiente e cujas condições de acesso, como a gente já falou, também não eram fáceis, né? Até 2011, até a Lei de Acesso à Informação, na verdade entrou em vigor em 2012, até 2011 pelo menos, só tinha acesso aos documentos da ditadura no Arquivo Nacional quem fosse ou retratado naquela documentação, ou se estivéssemos em cumprimento a uma ordem judicial, ou familiares de vítimas de desaparecidos políticos, que assim se apresentassem lá. Então, um pesquisador, por exemplo, que quisesse ter acesso ao documento, ele até poderia ter acesso desde que a gente excluísse as chamadas informações pessoais. E por informações pessoais, vocês podem imaginar o tamanho da confusão que é definir exatamente o que é informação pessoal, né? O nome, é uma informação a respeito das relações íntimas da pessoa, das suas relações políticas, etc. E daí, mais uma vez, ressaltar a importância da falha, da problemática, mas ainda assim importante da lei de acesso à informação, no que toca, eu só estou discutindo isso, à liberação dos documentos da ditadura. Recentemente, nosso vice-presidente, né, tentou fazer uma operação no regulamento da lei de acesso, tentando ampliar o número de pessoas legitimadas a estabelecer o sigilo, e mesmo neste contexto, né, isso foi revogado. Então, talvez a defesa da lei de acesso, com todas as suas falhas, seja também uma estratégia interessante neste momento. A Marcília falou a respeito de como ela observou na documentação a efetiva existência de um sistema, e não simplesmente de órgãos separados de inteligência e polícia política. Bem, este é o melhor retrato que a gente pode apresentar para vocês do sistema, ou pelo menos o retrato mais rápido. Este aqui, senhores e senhoras, é o SISN, o Sistema Nacional de Informações e Contra-Informação, que é o grande sistema que foi se construindo progressivamente, foi se alterando, né? Esse aqui é o momento dele na década de 80, em 84, se eu não me engano. O SISN, ele reunia, ou procurava reunir, todos os órgãos de inteligência que atuavam durante o período da ditadura. Só para ler rapidamente o gráfico, né, a AC é a Agência Central da SNI. A SSI dos Ministérios Civis, que está aqui na fatia direita superior da pizza, são as divisões de segurança e informações que funcionavam dentro dos ministérios. Eram órgãos setoriais da SNI que funcionavam para fazer a vigilância não só em relação aos temas daquela pasta, mas muitas vezes em relação à própria pasta, em relação ao ministro civil. Aqui um pouquinho abaixo a gente tem os órgãos de inteligência que atuavam dentro da Itaipu Nacional e da própria CSN, que a Alejandra trouxe os exemplos. Um pouquinho mais abaixo aqui, onde tem SUCIEM ou SUSIEM, são os órgãos de inteligência típicos, até mesmo de regimes democráticos ou quase democráticos, de inteligência militar, né?
mas que não estão relacionados à repressão exatamente à sua própria população, e sim à inteligência militar clássica, vamos chamar assim. Aqui já na fatia esquerda inferior da pizza, nós temos, pelo contrário, os órgãos de inteligência, digamos, não clássicos, mas que foram criados pela ditadura militar exatamente para abordar a questão da repressão interna. O CIE, o Centro de Inteligência do Exército, o CENIMAR, Centro de Inteligência da Marinha, e o CISA, Centro de Inteligência da Aeronáutica. E, finalizando aqui nessa fatia onde está escrito DPF, né, que é aqui do lado esquerdo também, é o Departamento de Polícia Federal, um órgão cujo, digamos, papel durante a ditadura talvez ainda esteja por ser escrito, né, por novas pesquisas, etc. Às vezes a gente centra na questão dos órgãos de inteligência militar, mas o Departamento de Polícia Federal também teve um papel importante, assim como as polícias civis, etc., na repressão, na localização, etc., das pessoas. Todo esse sistema, em relação aos documentos que estão recolhidos ao Arquivo Nacional, ele gera um determinado quantitativo de páginas, né? Hoje, como a Teresa falou, os arquivos eles medem, digamos, os seus acervos em metros lineares. É um negócio difícil, às vezes, de visualizar, né, os metros lineares, para quem não é da área. Mas, com a digitalização, um dos subprodutos da digitalização é que a gente consegue contar as páginas, que o computador conta para a gente, né? Então, isso tudo dá aproximadamente 13 milhões de páginas de documentos textuais recolhidos somente ao Arquivo Nacional. Se nós somarmos os arquivos estaduais, todos, que tem DOPS principalmente, né, Departamentos de Ordem Social, Delegacia de Ordem Social, seja como for a denominação do Estado, nós estimamos, e aí é uma estimativa porque nem tudo está digitalizado, que pelo menos mais 10 milhões de páginas de documentos textuais devem ser somadas a essa conta. Ou seja, isso colocaria o acervo de interesse e isso numa análise muito estrita, né? Ou seja, sem considerar acervos administrativos ou relacionados não tão diretamente à repressão política. Só colocamos acervos mais relacionados diretamente à repressão política, isso coloca o Brasil com em torno de 23 milhões de páginas de documentos textuais de interesse para a pesquisa. Parece muito? É muito. Se nós compararmos aqui com nossos irmãos do Cone Sul, no Chile, por exemplo, que tem um processo de compreensão interessante, né? Bem mais avançado, talvez, do que do Brasil, eles praticamente não têm documentação pública do período Pinochet. A documentação que existia, está atualmente desaparecida naquele país, se buscou acessar ela em determinado momento, uma espécie de comissão da verdade que o Chile montou lá na década de 90, que era o Rating Report, se não for enganado. Eles tentaram acessar essa documentação por parte da história das Forças Armadas e tiveram como resposta das Forças Armadas chilenas que a documentação tinha sido destruída num ataque terrorista de esquerda no quartel. Então, sempre os terroristas de esquerda fizeram destruir cada documento que estava lá. Na Argentina, nós temos um certo quantitativo interessante de documentos do período da ditadura argentina, da última ditadura argentina, dá em torno de 2 milhões de páginas de documentos textuais, se eu não estou enganado, que é articulado por um centro que eles têm, que parece muito com Memórias Reveladas, que é o Centro para a Memória, se eu não me engano, Centro para a Memória da Nação, que tem como um dos órgãos centrais lá o Arquivo de Córdoba, que é um dos arquivos mais atuantes, digamos, nessa área. Esse Arquivo para a Memória da Nação, da Argentina, ele é um pouquinho diferente do Memórias porque ele recolhe cópias dos documentos. A gente também recolhe, de certa forma, quando faz a digitalização, mas a gente faz muita questão de marcar que os acervos continuam sob a guarda das respectivas instituições. O que nos interessa é fazer rede com essas instituições e ajudá-las a tratar essa documentação, a torná-las acessíveis, etc. Só um quadrozinho rápido aqui dos acervos mais volumosos do período, que estão sob custódia do Arquivo Nacional. Serviço Nacional de Informações, como não poderia deixar de ser, de quase 3 milhões e meio de páginas, com a listagem dos outros. Quando vocês dão uma olhadinha, queria mencionar isso que a Marcília falou, que ela encontrou documentos posteriores à extinção da DOPS, lá no acervo da DOPS Pernambuco, né?
Ou seja, o DOPS foi extinto lá quando? Foi isso em Máximo 90. 90, você achou de 91 a 92. A mesma coisa acontece com o acervo do SNI. Você encontra também documentos do SNI depois do SNI. Uma das dúvidas que eu acho de pesquisa bem interessantes, que talvez um dia sejam respondidas, temos trabalhos sobre isso, mas talvez não suficientes, é o que é que acontece com o SNI quando o SNI acaba. Sim, eu sei o que aconteceu administrativamente como órgão, eu sei a divisão das funções, eu quero saber o que aconteceu com as funções propriamente ditas e com as pessoas que atuavam lá. Uma história das pessoas do SNI e das funções do SNI e dos objetivos, naturalmente, do SNI. Em determinado momento, deixa eu voltar rapidinho aqui. Se isso aqui fosse uma pizza, né, estaria faltando, digamos, uma anchova nessa fatia, um pedaço de salada no outro e tal, etc. Mas nessa pizza aqui, tem uma fatia que está praticamente toda desaparecida, que é exatamente a fatia dos órgãos de inteligência militares, CIES, CNMAR e CISA. Não à toa, segundo os achados da Comissão Nacional da Verdade, quase a totalidade das graves violações de direitos humanos praticadas no período, não exatamente só repressão, mas aquelas graves violações de direitos humanos, conceito jurídico, né, que envolve assassinato, desaparecimento forçado, tortura, etc., foram praticadas em âmbito federal, pelo menos por esses órgãos. Então não é um desaparecimento fortuito, mas sim realizado de forma estratégica. Em determinado momento nós buscamos enfrentar a questão dos acervos que não estavam recolhidos ao Arquivo Nacional, buscando junto aos órgãos, até temos uma pesquisadora aqui chamada Eliane, que trabalhou na composição desse estudo aqui, que eu estou mostrando aqui, só um pedacinho dele, que é mostrar as alterações ministeriais que ocorreram desde o período da ditadura até o dia de hoje, para que a gente não recebesse dos ministérios simplesmente como resposta: eu não existia no período. Sim, você não existia no período, mas as suas funções já existiam. E assim como o Ministério do Trabalho, recentemente extinto, teve suas funções enviadas para este e aquele outro ministério, né, Ministério da Justiça, Ministério da Economia, etc., também ocorreu com esses ministérios que existiam no período. Nos estados, né, nós fizemos, por parte do Arquivo Nacional, várias ações de tratamento e digitalização do acervo. A primeira delas, rapidinho falar sobre ela, em 2009 a gente já iniciou em 13 estados da federação, inclusive lá em Pernambuco. Nosso objetivo nessa ação era tratar a documentação, ou seja, tratar de um termo técnico, né? Fazer a preservação, o acondicionamento dela e a digitalização desses documentos. Contudo, bem rápido nós descobrimos que a realidade dos arquivos estaduais não permitiria que a gente alcançasse isso, e que o projeto estava totalmente subdimensionado em relação a essa realidade. Então o que se fez foi buscar salvaguardar a documentação que estava em risco, seja porque ela estivesse mal acondicionada, seja porque ela estivesse com alguma pendência legal, e deixar essa digitalização, deixando a digitalização para outro passo. Isso é mais fácil de falar do que de fazer efetivamente. Tereza mencionou que nós tentamos algumas oportunidades, e eu me lembro de pelo menos 3, fazer a digitalização do acervo dos DOPs, né, do Rio de Janeiro. Em determinado momento foram alocados 16 milhões para memórias reveladas, seria um verdadeiro luxo para a gente fazer essa digitalização toda, e ao final dos cortes nós acabamos com 2 milhões. 16 milhões, só por curiosidade, é a estimativa administrativa que a gente faz para digitalizar tudo que tem de ditadura localizado hoje no Brasil. Esses aqui são os acervos estaduais, que eu falei que se somar tudo dá mais 13 milhões. Bem, nós estamos com um portal na internet, que é esse endereço, memoriasreveladas.gov.br, que traz muito mais detalhes de forma muito melhor do que eu estou apresentando aqui para vocês. Lá nesse portal também dá acesso àquele que é o nosso grande orgulho hoje em dia, que é o banco de dados, orgulho de trabalho, não porque seja uma ferramenta perfeita, que é o banco de dados de memórias reveladas. Tudo que o Arquivo Nacional tem de documentação da ditadura está hoje acessível na internet, digitalizado e com OCR, com reconhecimento óptico de caracteres, para fazer a pesquisa. Por exemplo, o Lucas tem uma pesquisa sobre baile soul, né? Bailes black soul e ditadura. Toda essa documentação que ele utilizou do Arquivo Nacional está disponível na internet.
Portanto, aquelas 13 milhões de páginas de documentos textuais. Nesta página aqui também, neste banco de dados, ele foi criado para também congregar a documentação dos arquivos estaduais. E aí eu posso dar outra novidade, que é a documentação, não sei se a Marcela sabe disso, mas a documentação de Pernambuco, que ela apresentou hoje, está concluída a digitalização dela e vamos iniciar a alimentação de mais ou menos 1.200.000 páginas vindos lá de Pernambuco. Essa documentação, inclusive, dá referente a Natália, que ela mencionou que é a moça que se trancou no banheiro do DOPS e se matou. Lá no arquivo do DOPS, lá no arquivo do Jornal Merecimento de Pernambuco, tem inclusive a bolsa, né, da Natália, etc. São dois processos. Era do prontuário funcional e foi possível que a gente cruzou as informações, porque vinha no fichário o prontuário individual dela, mas vire prontuário B da tal. Então a gente cruzou, aí remeteu ao processo, que é o inquérito, né? Então foi uma surpresa para o advogado que esteve lá para buscar essa documentação e entrar no processo, porque até então só se sabia que ela tinha um individual. Aí, graças àquela que eu falei mais cedo aqui, não mas ao grupo aqui de trabalho, graças ao cruzamento de informações entre o fichário funcional que eles desmontaram e o individual, aí a gente pôde ver que havia um inquérito e aquela documentação é do inquérito que transcorreu lá dentro para justificar que ela própria se suicidou. Quer dizer, é uma montagem, né? Então tem a carteira, tem a chave do banheiro, tem a bolsa, tem todo o arsenal para justificar que foi um suicídio e não foi. Interessantíssimo. Estou finalizando já a apresentação. Eu queria trazer, talvez como resumo das dificuldades, é um caso que eu procuro abordar sempre, porque é um caso muito simbólico do que aconteceu com a documentação da ditadura que não foi localizada. Dentro dessa documentação federal, a gente encontra diversas pistas de destruição documental de forma muito científica, organizada, arquivística, por parte da SMI e dos seus órgãos setoriais. Mas a gente não encontra pistas a respeito do que aconteceu com a documentação do Centro de Inteligência do Exército, Centro de Inteligência da Marinha e Centro de Inteligência da Aeronáutica. Então eu queria contar para vocês um caso rápido, para terminar esta apresentação, que ocorreu em 2005. Né? Em 2005, portanto, o primeiro governo Lula, certo? O programa Fantástico, aquele programa da Rede Globo, soltou uma matéria bem interessante até, sobre documentos que tinham sido descobertos, incendiados nas cercanias da base aérea de Salvador. Não sei se vocês lembram do caso. Depois descobriu-se que esses documentos não estavam nada nas cercanias, estavam dentro da base aérea de Salvador. Então, o Fantástico foi lá, mostrou, estilo jornalismo Globo, mostrou os documentos no chão, queimados, incendiados, e etc. Com o escândalo que isso causou, né, um escândalo nacional durante o governo progressista, abriu-se o competente inquérito policial militar, o IPM, né, uma vez que era área militar e etc. Então, com a instauração do IPM, se chamaram aqueles técnicos especialistas em destruição documental, podiam analisar, fazer aquele negócio meio CSI Miami, ou CSI Salvador, né, para fazer análise dos documentos queimados, etc. Os técnicos vieram principalmente do Departamento de Polícia Federal. A primeira conclusão que eles chegaram foi de que a documentação, surpreendentemente, não tinha sido queimada. Que, na verdade, aquelas manchas negras que lá apareciam eram resultado da ação de micro-organismos, porque tinha chovido em cima da documentação e ela tinha se enegrecido, digamos assim, e por isso parecia queimado, mas, na verdade, eram fungos ou micro-organismos, não sei exatamente que micro-organismo e tal, que fizeram esse colorimento, assim, esse negrume na documentação. Deixa eu só abrir aqui. Então eu gostaria de apresentar, devia ter separado antes, ótimo, achei. Eu queria apresentar para vocês a ação de micro-organismos segundo os especialistas da Polícia Federal.
Deu errado. Ah, segundo a Polícia Federal, passei assim. Se eu apertar no end aqui, vai para o último, é o segundo, está aqui. Essa são, segundo os nosso corpo especialista da Polícia Federal, são de micro-organismos quando chove em cima de uma documentação. Se são micro-organismos, deve ser daquele tipo que assa a comida antes de comer. Esse primeiro relatório, diante das imagens que se tinha da documentação, causou um outro escândalo. Então se construiu uma outra equipe de especialistas da Polícia Federal para analisar o que tinha acontecido com a documentação. Essa equipe chegou à conclusão de que a documentação foi queimada, mas fora da base aérea de Salvador. Que alguém, por alguma razão ignorada, tinha queimado a documentação fora da base aérea de Salvador, colocado num saco, numa caixa, não sei, invadido uma área militar e lá jogado a documentação para incriminar as Forças Armadas, o comando lá da base aérea. Isso, naturalmente, causou um novo escândalo, né? Então se constituiu agora uma terceira equipe de especialistas e a PF foi prudentemente afastada do caso. Aí se constituiu uma equipe de especialistas da Polícia Civil do DF, que eu acho que na época estava sob comando do governo também progressista. Não sei se bom, mas pelo menos progressista. Essa equipe então chegou à conclusão de que a documentação tinha sido queimada e queimada dentro da base aérea de Salvador. O que aconteceu com o inquérito policial militar e com o destino, enfim, dessa história? A juíza do caso, ela chegou à seguinte conclusão. Ela citou um doutrinador da área penal, o Hélio Taniguchi, um doutrinador famoso do direito, que diz que a prova técnica ela não decide pelo juiz, ela ilumina apenas a interpretação do juiz. Então ela desconsiderou todos os laudos, inclusive esse terceiro da Polícia Civil do DF. E disse que como não tinha autoria e nem tinha motivação perceptível para aquele ato, que não restava outra coisa senão, e aí a palavra que não gosta, arquivar o processo, ou seja, jogar o processo, esquecer que o processo sem responsabilizar ninguém. Então, eu acho que esse caso talvez ele resuma um pouco as dificuldades e os desafios. E também o que foi para esses setores a documentação chegar no Arquivo Nacional, chegar no PER, chegar no Arquivo Público do Estado de Pernambuco, a que chegou. O que foi para esses setores, o desgosto que eles tiveram com isso e a necessidade hoje de proteger essa documentação e de proteger esse acesso. Muito obrigado.